Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai e da sua mãe, da sua mulher e dos seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser o meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem, se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, para entendermos esse evangelho, temos que imaginar aqui qual era o contexto, por que Jesus falou essas coisas. Esse é o capítulo 14 do Evangelho de São Lucas. Então, os 14 capítulos anteriores, Jesus fez várias coisas. Fez um monte de milagre, expulsou demônios, ensinou, chamou discípulos. Então, aquilo foi chamando a atenção ao ponto de que seguia Jesus uma grande multidão. Jesus, nessa época aqui, estava extremamente popular. Onde ele ia, juntava gente. E aí Jesus percebeu que aquela multidão que o seguia por motivos às vezes fúteis, errados. Então, ele quis dizer para eles, falou: olha, vocês que estão me seguindo pelos motivos errados, para me seguir, para ser meu discípulo, a condição é essa aqui. A gente pode especular quais poderiam ser esses motivos que fariam aquelas pessoas seguirem Jesus. Talvez alguns estavam curiosos. Então imagina, não sei vocês, mas eu nunca vi um milagre assim na minha frente. Imagina você ver uma pessoa que não tem perna, aparecer uma perna. É uma coisa grandiosa de se ver. Um cego de nascença começar a enxergar. Também é uma coisa que eu nunca vi. Então tinha aquele monte de gente que seguia e falou: esse homem aí faz um monte de milagre, eu quero ver. Tinha outros que tinham uma certa curiosidade acadêmica. Viviam lá lendo as escrituras, procurando nos profetas, interpretando, etc., ouvindo os rabinos. Falaram: vamos ver o que esse homem tem para ensinar, ele fala tão bem. Outros queriam ver, lembrando que naquele tempo não tinha futebol, né? Então não tinha videogame, então eles queriam ver uma bela luta de Jesus contra o demônio. Tá aí um baita entretenimento. O demônio grita de lá e Jesus manda o demônio sair, e a pessoa endemoniada cai para o chão babando, batendo o braço. Esse é um espetáculo que ainda é usado até hoje em alguns lugares. Só ligar a televisão na Record à noite que vocês veem. Nota de rodapé: nunca acredite em um demônio que só fala português. A igreja trata esse tipo de coisa com muita seriedade, tanto é que, se uma pessoa necessita de um exorcismo, é um assunto entre o exorcista, a pessoa e a família da pessoa, não é um espetáculo. Não é para ficar com o microfone lá entrevistando o demônio. Tanto que Jesus mesmo não fazia isso, né? Mas que tinha um monte de gente que seguia Jesus para ver esse tipo de fenômeno, certamente que tinha. E tinha aqueles que seguiam Jesus por motivos políticos. Afinal, se esse homem é o Messias, ele vai se centrar no trono, ele vai expulsar os romanos, ele vai começar um reino, então é melhor estar perto dele. E aí Jesus reparou que esses motivos todos não iam perdurar. E quando chegasse, ele estava indo para Jerusalém, e quando ele chegasse em Jerusalém, fosse preso, fosse pregado na cruz, o que ia acontecer com a multidão, como de fato aconteceu? Ia todo mundo embora.
A mesma multidão que gritou, Hosana ao filho de Davi, com ramos de palmeiras lá no domingo de Ramos, na sexta-feira santa, quando precisaram de alguém para ajudar Jesus a carregar a cruz, porque ele não estava aguentando mais, não tinha ninguém. Foi preciso chamar um sujeito que estava passando ali, forçar ele a carregar a cruz, Simão de Cirene, porque não tinha ninguém. Todos esses falsos motivos não fizeram aquelas pessoas perseverar na fé. E aí a gente olha para as estatísticas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 90% da população brasileira se diz cristã, quase 90%. Então isso dá 180 milhões de pessoas. 56% se diz católico. Não fiz a conta exata não, mas é por volta de 120 milhões de pessoas. Então é bastante gente, é uma multidão enorme. E a gente também pode especular por quais motivos as pessoas se dizem cristãs hoje. Primeiro grupo, aqueles que têm uma devoção sentimental. É o sujeito que às vezes recebe uma mensagem de Jesus e acha bonito, vê um filme de Jesus e acha legal, escuta uma música, às vezes até se emociona, chora, vai numa novena, acompanha uma procissão, às vezes até vai na missa. Mas por que a pessoa faz isso? Porque ela se sente bem. Ela interpreta a religião como um conforto emocional, como um sentimento. E a pessoa olha e canta e chora. Mas qual que é o sinal claro que a pessoa tem uma devoção só sentimental? Que ela não muda uma única vírgula, um único milímetro da vida dela para conformar a sua vida com a vontade de Deus. É como quem escuta uma música, é como quem gosta de um cantor. Você pode gostar de ouvir Roberto Carlos, de ouvir o Gustavo Lima, de ouvir Bruno e Marrone, mas isso não vai mudar a sua vida porque você gosta de ouvir a música. Você pode até gostar de um atleta, do Neymar, do Messi, do Cristiano Ronaldo, mas você não vai mudar a sua vida porque você gosta deles. A devoção sentimental, ela começa e termina nos sentimentos. E meus irmãos, tem milhões de pessoas que se dizem católicas, que até frequentam a Santa Missa, mas que têm uma devoção puramente sentimental. A pessoa sai da igreja e continua vivendo como pagão, igual todos os pagãos que nunca nem ouviram falar de Deus. Segundo grupo, é o sujeito que é interesseiro. Então, ele quer ir atrás de Jesus, que ele quer receber uma graça, receber uma cura, ou que ele quer ser abençoado no seu trabalho, ele quer enriquecer, ele quer prosperar, ou porque ele quer uma vida sem dificuldades. Existem diversos lugares que pregam o evangelho assim: vem para a minha igreja, você vai ficar rico. Vem para a minha igreja, você vai ser curado. Noite dos milagres. Tem um monte de lugar vendendo esse falso evangelho. Agora, se a gente for olhar a vida dos apóstolos, qual apóstolo que ficou rico? Qual apóstolo que teve uma vida boa? E Jesus não prometeu isso a ninguém. Ele disse muito claramente aqui: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meus discípulos. Ele não disse assim, me siga e você não vai ter cruz. Ele jamais prometeu isso. Mas existem aqueles que vão à igreja porque querem obter alguma coisa. Esses são os interesseiros. Tem um outro grupo que é das pessoas que são supersticiosas. Então, a pessoa tem medo de, se eu não for na igreja, se eu não rezar agradecendo a Deus, eu vou começar a ter azar. Então vai dar tudo errado na minha vida. Mas se em determinado momento a pessoa está ali praticando a fé católica e aquilo não está dando certo, bom, então vamos tentar. Bom, mesma maneira que no domingo está cultuando Jesus Cristo, na sexta-feira vai lá no terreiro para cultuar os orixás, ou então vai no centro espírita para chamar os espíritos. Se precisar, vai naquele negócio das cartas, naquele das pedras, não sei mais o que, não sei mais o que. Qualquer coisa serve, porque a pessoa tem uma superstição. Ela não compreende a fé de verdade. Tem um outro grupo, as pessoas que acham que a fé
como o nosso país é de tradição católica, que a fé é uma espécie de obrigação social. Então, quando a criança nasce, você batiza. Por quê? Porque você foi batizado, seu pai foi batizado, seu avô foi batizado, seu bisavô foi batizado, mas não porque o batismo te importe para alguma coisa. É importante você tirar foto, é importante você fazer um bolo, é importante você homenagear um amigo seu, ainda que seu amigo não tenha vida de fé nenhuma. Quando os católicos escolhem padrinho de batismo, simplesmente, porque é meu compadre. Na paróquia onde eu fui pároco, teve um filho de Deus lá, que ia ser padrinho de crisma, só que ele não era católico, ele era de outra religião. Aí o padre falou, não pode, né? Para você ser padrinho de crisma, você tem que ser um testemunho de fé, né? Para o seu afilhado. Aí o sujeito se revoltou, levou o padre na justiça. E aí chega lá no fórum, o juiz perguntou qual que é o caso. Aí explicou, falou, olha, ele quer ser padrinho de crisma, mas ele não é católico. O juiz ficou bravo com o cara, falou, mas você não é católico, por que você quer ser padrinho de crisma na igreja católica? Mas o quê? Mentalidade das pessoas que veem os sacramentos da igreja como um evento social. Então vai na igreja casar porque a igreja é bonita, porque você pode tirar várias fotos, porque você faz uma bela festa, e aí se não tem dinheiro para fazer a festa, não casa. É um evento social. Meus irmãos, eu digo a vocês, as pessoas que seguem Jesus Cristo por motivos falsos e fúteis, no dia que vier a cruz, no dia da tribulação, na hora de subir para Jerusalém, vão todos virar as costas para Deus, como aconteceu com toda aquela grande multidão. Então essa liturgia do dia de hoje tem que ser um momento para a gente olhar para dentro de nós. Por que eu sigo Jesus Cristo? Será que eu coloco Jesus acima de todas as coisas da minha vida? Se precisar abrir mão da minha família por causa de Jesus, eu estou disposto? Se precisar abrir mão de um relacionamento por causa de Jesus, eu estou disposto? Se eu tiver de abrir mão do meu trabalho, dos meus bens, das minhas amizades, se eu precisar abrir mão daquilo que eu gosto de fazer, dos meus hábitos, eu estou disposto? Palavras do Senhor Jesus Cristo: se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai, da sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até da própria vida, não pode ser o meu discípulo. Não significa que ele vai pedir para você abrir mão de absolutamente tudo. Mas, se para agradar a Deus você tiver de abrir mão de qualquer que seja a coisa da sua vida, você está disposto? Esse é o cálculo que nós temos que fazer hoje. Porque se seguimos a Deus com uma motivação falsa, a gente é como uma pessoa que começa a construir uma casa, mas não faz a conta direito, e aí não consegue terminar. Ou a gente é como aquele general que começa a guerra, mas aí vê que do outro lado tem um exército 2 vezes maior e não vai conseguir vencer. Esse é o cálculo que nós temos que fazer. Qual a sua motivação para seguir Jesus Cristo? E eu acredito que a melhor maneira de nós sabermos o que é isso aqui que Jesus quer, é vendo isso num caso concreto. Mais do que uma teoria, um exemplo resolve os nossos problemas. E o exemplo de alguém que abriu mão de tudo por causa de Jesus Cristo é São Paulo apóstolo. Imaginemos o caso de São Paulo. Em primeiro lugar, ele era uma pessoa extremamente culta. Ele sabia grego, ele sabia aramaico e ele sabia hebraico. Ele era cidadão romano. Na nossa sociedade, basta você nascer no Brasil, você é cidadão brasileiro. Na época de São Paulo não era assim. Tem um episódio nos Atos dos Apóstolos, São Paulo é preso, e aí o soldado amarra ele e já ia espancá-lo. E aí São Paulo vira para o soldado e fala assim, é assim que vocês tratam um cidadão romano? E aí imediatamente o soldado, opa, o senhor é cidadão romano? Chama o centurião. O centurião ficou espantado, falou, escuta, eu que sou centurião, com muito custo, juntando muito tempo, eu arrumei o dinheiro para comprar minha cidadania romana. Aí São Paulo falou para ele, eu sou cidadão romano de nascença. Aí a conversa já mudou, então não é que a gente ia bater no senhor não, pode, o senhor tem seus direitos, tem a lei romana, o senhor vai ter direito a um julgamento justo.
São Paulo, no julgamento dele, durou 5 anos. Ele apelou para o imperador, teve direito de ir diante do imperador de Roma para se defender. Vocês querem ver qual que é a diferença de um cidadão romano para um não cidadão romano? É só comparar o julgamento de São Paulo com o julgamento de Jesus. Jesus de noite ele foi preso, de manhã ele foi julgado, meio-dia estava pendurado na cruz. Ou a morte dos outros apóstolos e de São Paulo. Um cidadão romano não era pendurado em cruz, que era indigno. Então São Paulo ele tinha uma grande autoestrada, a gente poderia dizer. Seu caminho estava todo pavimentado, ele era inteligente, ele era influente, ele era cidadão romano, ele era querido, ele estudou com Gamaliel, tinha tudo para ser um grande rabino, formar uma família linda, ser respeitado, aplaudido por onde passasse. Mas aí um belo dia, ele que era ardoroso defensor da lei, achou um absurdo aquele grupo que dizia que um homem crucificado era o Messias, e começou a perseguir aquele grupo. E aí na estrada de Damasco ele escuta uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Daquele dia para frente a vida de São Paulo virou do cabeça para baixo. O povo que antes o amava passou a persegui-lo. Ele, que tinha tudo para fazer uma carreira brilhante, tinha que ficar daqui para lá pregando o evangelho, sofreu naufrágio, sofreu prisão, teve que fugir em incesto, foi preso várias vezes, a vida dele virou uma confusão. E eu recomendo muito que vocês leiam Carta aos Filipenses, capítulo 3. São Paulo escreve essa carta da cadeia. Então vocês imaginam, uma cela lá escura, São Paulo amarrado com as correntes, a comida não devia ser grande coisa. E aí ele fala a seguinte frase, falando sobre Jesus, ele diz assim: por causa dele eu perdi tudo. E era verdade. Se a gente fosse olhar com o olhar humano, era para você chegar ali para São Paulo, ali na cadeia, e falar: olha Paulo, esse negócio de seguir Jesus, nossa, foi a pior coisa que você fez. Olha como está a sua vida. Você era o bambambam, agora você está preso aí. Você tinha tudo pela frente, você jogou tudo fora. E ele diz: por causa dele eu perdi tudo. E considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e estar com Ele. Meus irmãos e irmãs, isso cumpre aquilo que Jesus quer de nós. Se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até da própria vida, não pode ser o meu discípulo. São Paulo, quando ele foi obrigado a escolher entre tudo e Cristo, ele escolheu a Cristo, porque tudo para ele é como lixo, se for esse o preço para estar com Jesus Cristo. E nós, como faremos? Porque nós não somos São Paulo. Nós temos um monte de defeitos, temos um monte de apegos. Mas se hoje o Espírito Santo colocar no nosso coração, pelo menos essa necessidade, olha, eu tenho que seguir Jesus Cristo pelo motivo certo. Eu tenho que pelo menos desejar colocar Ele em primeiro lugar na minha vida. Ou já é um belo começo. Porque aí o processo de se desapegar, de crescer em santidade, de melhorar nos relacionamentos com Deus, de crescer na graça, isso é um processo, talvez que vai durar a vida inteira. Eu brincava aqui com o pessoal na sacristia. Hoje a igreja canonizou São Carlos Acutis. Foi um menino que viveu 15 anos só. Nasceu em 1991 e já é santo. Eu nasci em 92, estou atrasado, né? Se cada um de nós, pelo menos colocar na cabeça, tem que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, aí a gente se abre à graça de Deus e aos pouquinhos vai crescendo. Porque Deus tem paciência com as nossas fraquezas, com as nossas faltas, mas Ele quer ver no nosso coração o desejo certo de colocar Ele sobre todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.